Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao ciclo de webinars às terças, organizado pela Divisão de Cogestão de Áreas Protegidas, Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, do ICNF. Informamos que, como é habitual, estamos a gravar este webinar e que no final das apresentações existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões. A nossa sessão de hoje tem como tema de Porto Alegre a Beja, um passeio pelos pontos de interesse geológico e mineiro do Alentejo. E contamos com a presença de Noel Moreira. Noel é doutorado em Ciências da Terra e do Espaço, com especialidade em processos geológicos pela Universidade de Évora. Iniciou a sua carreira profissional como comunicador de ciência no Centro de Ciência Viva de Estremoz. Foi bolseiro do projeto ZOM 3D, modelos metalogénicos 3D da zona de Ossa Morena, sendo atualmente membro integrado do Instituto de Ciências da Terra e investigador do Instituto de Investigação e Formação Avançada da Universidade de Évora, tendo anteriormente exercido funções de professor convidado no Departamento de Ciências da Terra da Universidade do Minho. Como investigador, tem destinado grande parte da sua investigação à evolução geológica do Alentejo, à valorização dos seus recursos geológicos e, consequentemente, do território. Tem ainda procurado dinamizar a criação de pontos de conhecimento entre a geologia e outras ciências, como a geografia e a arqueologia. Pontes essas que permitem a percepção por parte da sociedade civil da importância da geologia no cotidiano. Autor de dezenas de artigos científicos e mais de uma centena de resumos em congressos nacionais e internacionais, o seu trabalho foi distinguido com 3 prémios destinados a jovens investigadores. A Bolsa Fundação Amadeu Dias, da Universidade de Lisboa, em 2008, o Prémio Estímulo à Investigação da Fundação Calouste Gulbenkian, em 2011, e o Prémio Jovem Investigador da Fundação Milênio BCP, em 2018. Muito obrigada, Noela, por ter aceito o nosso convite e convidava aqui a partilhar a sua tela e a sua comunicação quando quisesse. Obrigada. Bem, antes de mais, obrigado. Eu é que tenho que agradecer ao ICNF pelo convite e à Alexandra, em particular, por todos os e-mails que fomos trocando e por toda a simpatia. Bem, a Alexandra, de alguma forma, já introduziu o que é que vamos falar, já me introduziu a mim, eu vou passar diretamente a pôr as mãos na massa, ver se guardamos tempo suficiente para questões no final. Então, a lógica aqui é falarmos um bocadinho dos pontos de interesse geológico e mineiro do Alentejo, entre os meridianos de Porto Alegre e de Beja, e depois já vamos perceber o porquê. Bem, esta apresentação vai ter uma organização, mais coisa, menos coisa, que é esta que aqui estão. Vamos falar um bocadinho sobre os objetivos da apresentação, depois falar um bocadinho sobre a definição e o conceito de geodiversidade, património geológico, geossítio, a legislação por trás destes conceitos, depois as 2 bases de dados existentes de geossítios à escala nacional e falar um bocadinho de um trabalho prévio que já foi feito também em conjunto com o ICNF, do levantamento de pontos de interesse geológico no Parque Natural da Serra de São Mamede. E depois, a partir daqui, vou focar-me um pouco mais naquilo que é, digamos, a temática da apresentação e falar um bocadinho sobre os pontos de interesse geológico, os locais de interesse geológico que temos identificado ao longo dos últimos anos na região, então, entre Porto Alegre e Beja. E, por fim, vamos lançar um desafio. Então, os grandes objetivos, desde logo, deste webinar, é dar a conhecer um pouco a geodiversidade do Alentejo, nomeadamente entre Porto Alegre e Beja. Falar um bocadinho dessa diversidade geológica, da geomorfologia, ou seja, das formas do relevo, dos recursos geológicos deste território. Contribuir, obviamente, para a preservação da natureza, evidenciar a ligação que a geodiversidade tem com outras atividades humanas e também com a biodiversidade, dar a conhecer um pouco também os recursos geológicos do Alentejo e, obviamente, alertar para o consumo sustentável de recursos, uma vez que, no caso dos recursos geológicos, grande parte deles são limitados e não infinitos. Bem, então vamos começar
pela temática da geodiversidade. E o que é a geodiversidade? No fundo, pode ser entendida como a multiplicidade de ambientes, fenómenos e processos geológicos que dão origem a toda a diversidade das paisagens, das rochas, dos solos existentes, dos minerais, dos fósseis e das estruturas geológicas existentes no território. No fundo, a geodiversidade acaba por ser um conceito integrador e altamente transversal, uma vez que, no fundo, quando pensamos em biodiversidade, raramente pensamos nisso, mas a geodiversidade é, no fundo, o suporte de toda a biodiversidade existente e muitas vezes condiciona essa biodiversidade. E também condiciona e condicionou de forma bastante afincada a história da ocupação humana do território, nomeadamente do território português, mas em quase todos os locais. Nós não podemos imaginar que, quando as primeiras comunidades vinham instalar-se num local, não procuravam, obviamente, os solos férteis, os recursos, o ouro, a prata, o ferro, ou também os recursos hídricos que, de alguma forma, estão completamente relacionados com os recursos geológicos. Bem, então, e o que é que diferencia a geodiversidade daquilo que nós chamamos de património geológico? Bem, vamos então olhar primeiro para o conceito de património. No fundo, o conceito de património tem na sua base uma lógica do conceito de herança, não é? Herança tipicamente vinda dos pais, é assim que é entendido historicamente o conceito de património, mas o conceito tem vindo a ser alargado e está hoje muito para além da questão da herança vinda diretamente dos pais. Então, no seu conceito mais lato, o património pode ser entendido como um bem ou um conjunto de bens materiais, naturais ou imateriais que possuem um valor específico e reconhecido numa determinada localidade, região, país ou até pela humanidade. Ou seja, é, no fundo, uma herança comum, podendo ter valor quer à escala local, quer à escala global. Cada vez mais a lógica da preservação do ambiente tem-se alargado à sociedade civil. E quando pensamos em preservação do ambiente ou preservação do património natural, muitas vezes pensamos apenas no património biológico, na biodiversidade. Mas o património geológico também é parte integrante deste património natural. E, no fundo, o que é o património geológico? É uma porção desta geodiversidade, ou seja, é parte da geodiversidade, que possui um valor superlativo, ou seja, acima da média, e que, por conta desse alto valor, precisa de ser conservado. Ele pode ter um alto valor por vários critérios, nomeadamente elementos geológicos que tenham um valor científico acima da média, didático, turístico, paisagístico ou cultural. E são estes sítios com valor elevado que devemos considerar como geossítios. Bem, geossítios, nós podemos ter geossítios de todos os tipos, desde paisagens, a estruturas, a fósseis, a minerais, ou até a afloramentos rochosos que, em si, contam uma história própria. Bem, o património geológico está, de alguma forma, condicionado por um decreto-lei, o Decreto-Lei 142/2008, que, no fundo, coloca em papel aquilo que é o regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade. E, de alguma forma, coloca em papel aquilo que são as atribuições ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. E no preâmbulo deste decreto-lei diz de forma clara que ao ICNF compete promover a investigação científica e o conhecimento sobre o património natural, bem como a monitorização das espécies, habitats, ecossistemas e geossítios, promover o reconhecimento pela sociedade do valor patrimonial, intergeracional, económico e social da biodiversidade e do património geológico. É óbvio que, mesmo competindo ao ICNF, parte de todos nós, instituições públicas, mas também nós, cidadãos, esta investigação, esta promoção do reconhecimento da sociedade destes valores naturais. Então, eu agora vou agarrar aqui em 2 ou 3 artigos deste decreto-lei para, de alguma forma, colocar os conceitos em cima da mesa. Não é? Geossítio já defini, e o artigo 3º deixa de forma clara o que é um geossítio. São elementos geológicos com reconhecido valor científico, educativo, estético e cultural,
ou seja, paisagístico, ou seja, de alguma forma que seja transversal e que seja diferente de tudo o que existe pela sua pertinência e a sua o seu alto valor, e como tal, os geossítios devem ser preservados. O património geológico, no fundo, é o conjunto destes geossítios que existem numa determinada área e que inclui todo o património geomorfológico, paleontológico, mineralógico, petrológico, estratigráfico, ou seja, das diversas áreas da geologia. O património natural, para além do património geológico, inclui todo o restante património, seja ele biológico ou paisagístico, e, de alguma forma, define também o artigo 3º o que são os recursos naturais, colocando aqui de forma clara 3 recursos que têm ligação muito óbvia à geologia, à água, os minerais e o próprio solo. E define também digamos, uma categoria muito concreta de património, a que chamam monumentos naturais e que, no fundo, são ocorrências naturais que, por um ou mais aspectos, pela sua singularidade, suas características únicas, raridade ou representatividade, podem e devem ser conservados na sua integridade. A classificação dos monumentos naturais, de alguma forma, tem ligação óbvia à geologia e, nesta classificação, devem ser enfatizadas as ocorrências notáveis do ponto de vista do património geológico nacional. E, obviamente, para além da sua preservação, deve haver mecanismos que sejam compatíveis com a sua classificação como monumentos naturais com proteção. E isto tem, obviamente, implicações do ponto de vista de gestão territorial. Em Portugal existem 8 monumentos naturais classificados, alguns dos quais vocês talvez conheçam relativamente bem. As Pegadas de Carenque, o Monumento Natural do Cabo Mondego, a Pedreira do Avelino, Pedreira da Mua, Lagosteiros, Portas de Ródão e Canhão Cárcico da Ota. 3 deles incluídos em estruturas maiores, não é? 2 deles no Parque Natural da Arrábida e um terceiro no Geoparque da Unesco na Tortejo. Os outros não estão necessariamente em zonas de proteção do ponto de vista de grandes estruturas, de grandes parques naturais ou de grandes estruturas de proteção da natureza. Importa aqui referir, e é por isso que eu faço esta separação, que os 6 primeiros, não é? Ou seja, Pegadas, dinossauros da Serra da Arcandieiros, Carenque, Cabo Mondego, Pedreira do Avelino, Pedra da Moa e Lagosteiros, têm, na sua essência, o seu património paleontológico, sendo que os últimos 2 têm, essencialmente, como grande enfoque as formas e as geoformas terrestres. No artigo 27º da mesma lei, há uma outra área, uma outra designação de conservação, de alguma forma, que são áreas de conservação supranacionais e que são atribuídas pela Unesco e que são consideradas áreas classificadas com instrumentos jurídicos internacionais para a conservação da natureza ou da biodiversidade e que utilizam instrumentos jurídicos nacionais para a sua preservação, entre os quais os tais geoparques da Unesco, em que Portugal é um dos pioneiros e tem 5 geoparques no seu território: o Geoparque Açores, o Naturtesg, que inclui um conjunto de concelhos na Beira Baixa, o Geoparque Estrela, que é o mais recente de todos, o Geoparque Aroca e o Geoparque Terras de Cavaleiros, havendo mais 2 aspirantes a geoparque, o aspirante Algarviensis, na região de Lolé, Silos e Albufeira, e um outro aspirante, o Geoparque Oeste, que inclui parte dos territórios dos concelhos de Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Peniche e Torres Vedras. Obviamente, para além destes 2, outros municípios, outros conjuntos de municípios, comunidades intermunicipais, têm levantado a possibilidade da existência e da promoção de novos geoparques no país. Atenção que os geoparques têm uma política completamente distinta, de certa forma, dos parques naturais.
tendo como base a promoção da geodiversidade e da lógica de interação entre a geodiversidade e aquilo que são digamos, as características sociais e económicas do tecido existente naquela região, promovendo sempre a conservação da natureza e a promoção da geodiversidade. Bem, quando olhamos para as duas bases de dados existentes de património geológico no país, a base de dados do LNEG, Laboratório Nacional de Energia e Geologia, que está disponível no Geoportal, e a base de dados da Progeo, o que vemos de forma muito óbvia é que todo o território alentejano é um certo vazio, ou tem um certo vazio de património geológico identificado, quando comparado, por exemplo, com o restante país, que era a região do norte do país, que era a região do litoral oeste, onde surge um conjunto de geossítios identificados, quer o litoral sul, onde também existem um conjunto de locais identificados. Apesar de haverem duas bases de dados, elas estão neste momento neste momento está em curso a sua uniformização e fusão para que haja apenas uma base de dados única de geossítios à escala nacional, e essa coordenação passa pelo NEI. Bem, mas quando olhamos para aqui, ficamos com a sensação que o Alentejo, afinal, é um deserto de património geológico, o que é, na minha perspectiva e na perspectiva do conjunto de pessoas que vêm trabalhando comigo ao longo do tempo, uma falácia, não é? E é de alguma forma sobre isso que pretendemos falar aqui. E vamos falar de forma agora quase que introdutória aquilo que foi o trabalho feito no Parque Natural da Serra de São Mamede, onde uma equipa da Universidade de Évora, coordenada pela colega Celeste no Global e coordenada pelo professor Jorge Pedro, que era então o presidente do Departamento de Geociências da Universidade de Évora, que coordenou um levantamento dos sítios de interesse geológico aqui no Parque Natural da Serra de São Mamede, equipa da qual eu também fiz parte. Bem, deste projeto, em colaboração entre a Universidade de Évora e o ICNF, foram lançados 4 guias de natureza, entre os quais eu só vou falar daquele do qual eu faço parte, obviamente, do património geológico e arqueológico, onde, neste guia, se pretende fazer uma ponte entre os locais de interesse geológico identificados, explicando-os ao leitor os processos atuantes e de como é que a geologia dá origem àquelas geoformas, digamos, àqueles monumentos, entre aspas, naturais, não é? Já agora, os guias podem ser descarregados gratuitamente na página da Universidade. Pronto, e de alguma forma o que se vai fazendo ao longo do guia, numa parte inicial, é a introdução dos processos atuantes, como é que determinada forma, ou como é que determinada estrutura geológica, ou como é que determinado fóssil aparece ali, ou porque é que determinados fósseis aparecem ali, ou qual o significado do aparecimento daqueles fósseis ali, e sempre que possível tentou-se fazer a ligação entre o património geológico identificado com o património cultural da região, seja ele material, histórico, arqueológico ou edificado. Exemplos aqui do Castelo do Marvão, ou da Anta da Melriça, ou das Caleiras da Escusa, que, associado a si, tem também um património geológico associado. Não é por acaso que as Caleiras da Escusa aparecem na Escusa, na verdade, aparecem na Escusa porque na região da Escusa existem os calcários que permitem, ou que são explorados para depois para a produção de cal. Então, neste trabalho de levantamento prévio que fizemos na Serra de São Mamede, foram identificados 35 pontos com interesse geológico, todos eles com uma pequena descrição, a localização e a sua localização no mapa, quer geológico, quer topográfico, e estes 35 pontos foram organizados em rotas temáticas que os visitantes podem
simplesmente visitar, ou percorrendo esses percursos, ou visitar ponto a ponto, como queiram, sem qualquer tipo de rota que os controle. Bem, e agora vamos então ao que nos interessa, que são os pontos identificados, ou que começámos a identificar no território imediatamente a sul do Parque Natural de São Amed, na verdade, entre os meridianos de Porto Alegre, aqui, e os meridianos de Beja, num território geológico que nós geólogos chamamos de Zona da Ossa Morena. A Zona da Ossa Morena é uma zona, então, limitada a norte, na região de Porto Alegre, por uma estrutura geológica antiga, uma falha muito profunda do ponto de vista geológico. Falha essa que já não tem atividade recente, estamos a falar de uma evolução geológica com milhões, neste caso centenas de milhões de anos, e que resulta maioritariamente daquilo que é a evolução do território associada à formação de um supercontinente, que é o supercontinente de Pangeia, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Bem, obviamente, nessa altura, quando se formou a Pangeia, este território, e não só este, seria basicamente quase todo o território português, seria uma grande cadeia de montanhas essa foi sendo erodida e que permitiu, hoje em dia, olhar para rochas que se formaram a quilómetros e quilómetros de profundidade e que hoje em dia estamos a ver à superfície. Ou seja, quando estamos a falar de uma cadeia de montanhas, não estamos a falar da Serra de Ossa ou da Serra de Portel, estamos a falar de cadeias de montanha a sério. E a Serra de Ossa e a Serra de Portel são, na verdade, pequenos montes que resultam, pequenas elevações que resultam, na verdade, de uma evolução que é posterior, mas que coincide espacialmente com o território da Zona da Ossa Morena, e isso também importa referir. Esta evolução do território deu também origem a um conjunto de matérias-primas, nomeadamente ouro, prata, cobre, ferro, zinco, estanho, wolfrâmio, e que no passado muitas delas foram exploradas ao longo do século XVIII, XIX e XX. E por isso mesmo há também um património histórico-mineiro associado a esta região. E é de alguma forma desta região entre Porto Alegre e Beja, ou seja, dentro daquilo que nós geólogos chamamos de Zona da Ossa Morena, que nos vamos focar agora nos próximos slides. Bem, dentro das bases de dados existem 22 pontos considerados como pontos de interesse geológico, desde o maciço anelar de Santo Eulália, um maciço granítico. É o único local que está identificado no distrito de Porto Alegre, ou seja, abaixo de Porto Alegre, okay? Ou seja, entre Porto Alegre e Monforte, no fundo, ou seja, toda aquela região este-oeste que inclui também as regiões de fronteira, Alter do Chão, Crato, Elvas e também Porto Alegre. E depois há um conjunto de outros locais identificados no distrito de Évora, muitos deles ligados, nomeadamente todos estes 5 que estão aqui imediatamente a seguir, à região de Estremoz, Vila Viçosa, muito ligada ao património industrial do mármore e à sua evolução. Depois, mais 2 ou 3 locais na zona centro do Alentejo Central, na região de Évora, Portel e Montemor, o Novo. O território de Beja tem também já um conjunto de locais identificados. Há aqui um código de cores que tem a ver essencialmente com as temáticas, nomeadamente estes cinzentos são essencialmente património do ponto de vista paleontológico, este castanho que eu tenho aqui tem mais a ver com questões mineiras antigas ou explorações antigas. Este é um dos sítios que tem uma antiga mina, que é a mina de Paris, na região de Barrancos. Aqui no anterior tem aqui a pedreira da empresa Marmôs, onde surgem evidências de exploração romana dos mármores de Estremoz. Okay? Ou seja, no total de 22 locais identificados, em todo o território, que inclui o distrito de Évora todo, grande parte do distrito de Beja e grande parte do distrito de Porto Alegre, o que a nós nos parece garantidamente pouco.
Bem, obviamente, este património geológico pode ser categorizado em diversas categorias, desde o relevo, a ligações a questões históricas, ao património mineiro, ligações aos grandes processos geológicos, ao vulcanismo, ou locais de interesse pela presença de minerais raros ou pela presença de importantes faunas do passado, ou seja, sítios paleontológicos. E o que vamos fazer a partir de agora é, de alguma forma, fazer uma incursão nesta geodiversidade do território entre Porto Alegre e Beja, e vamos começar pela região mais a norte do Alentejo, nessa região mais a norte do Alentejo temos uma crista importante, ou seja, essencialmente é um sítio de interesse pela sua paisagem, uma crista onde afloram umas rochas semelhantes a estas, sem muita piada, mas que nos representam um momento muito sem muita piada para a maior parte dos observadores menos atentos, obviamente, para os geólogos terá, e para os curiosos da geologia, tem claramente outra pertinência. Essencialmente são uns conglomerados que representam um momento importante da história, uma transição de processos geológicos entre um momento em que o Alentejo estava mergulhado no mar, com a formação de calcários e mármores, que aqui estão representados a azul neste esquema em que tem a sequência de rochas existentes neste território e que depois passam a um ambiente mais profundo e, devido a uma transgressão, ou seja, um momento em que a água do mar, por algum momento, baixa relativamente àquilo que era a superfície, temos a deposição de umas rochas conglomeráticas que vão marcar um importante momento de mudança, desde o momento que praticamente não havia vulcanismo para o momento em que havia muito vulcanismo neste território. E estamos a falar de um período que tem qualquer coisa como 500 milhões de anos. Ou seja, estamos a falar de uma evolução do território muito antiga relativamente à atualidade. E, associado a isto, há também um património histórico, uma vez que as antas que surgem ao longo da Serra das Penas são constituídas ou são feitas os esteios com este material local e que tornam este património arqueológico único relativamente ao património arqueológico que o envolve. Depois, um outro exemplo do património geológico da região de Porto Alegre é aquilo que nós chamamos o maciço peralcalino de Altepedroso e que, no fundo, tem mais do que duas características que o diferenciam dos restantes. Há um conjunto de maciços peralcalinos, um bocado por todo o Nordeste alentejano, que são todas estas cores azuis claras que existem, há desde a região de Oguela, aqui na região de Arronches, região de Elvas, uma série de campos, aqui na zona de Vaiamonte, e há também aqui um outro na região de Altepedroso, que é deste que estamos a falar, e que tem um relevo associado, um relevo de resistência por esta rocha apresentar uma resistência um pouco maior, que dá origem também a um conjunto de caus de blocos típico das rochas graníticas, mas que, para além disso, tem uma coisa que é única, que é a presença de duas rochas que são únicas do ponto de vista da geologia, não apenas ibérica, mas mundial, e por isso mesmo, e foram descritos pela primeira vez aqui, e por isso mesmo têm nomes próprios desta região. Esta que apresentamos aqui é o lusitanite, é uma rocha da família dos granitos, mas que tem características muito próprias, com a presença de piroxenas e anfíbolas abundantes, e há uma outra rocha, que eu não tenho aqui a foto, porque também não é claramente uma rocha tão apelativa aos olhos como esta, que é o pedrosito, que no fundo é uma rocha que é praticamente monominerálica, constituída por anfíbola escura, preta, o que dá origem, no fundo, é um pegmatito, um grande pegmatito com anfíbolas gigantes, e que aparece apenas aqui na região de Alter Pedroso. Descendo um bocadinho mais em direção à zona de Estremoz, já no Alentejo Central,
temos aqui como é que eu ia dizer, uma incisão fluvial que, pelas suas características, é também estonteante. Há coisas semelhantes noutros lados do país. Há também coisas semelhantes com estas, ou semelhantes a estas, na região mais a sul, no Guadiana, mas esta, pelo seu enquadramento global, é estonteante. No fundo, é uma pequena garganta cavada ou esculpida nas rochas, garganta essa que tem 25, 30 metros de altura, em que o que vemos é uma espécie de, na vertical, um canal vertical onde a Ribeira Teira, afluente do Serraia e do Tejo, no fundo, cortam esta livraria de rochas que existe na região. Para além de tudo isto, há ainda o património paisagístico associado a isto, da caminhada até este local, onde para aqui chegar se tem que fazer uma caminhada de 2, 3 quilómetros sobre a antiga linha de caminhos de ferro, passar uma ponte metálica sobre, que era a ponte onde passaria o comboio, que é esta foto que está aqui no canto superior direito, e que nos leva a este sítio de beleza excepcional e única no Alentejo Central. Falando de Estremoz, não podíamos não falar daquilo que é o relevo, ou os relevos da região de Estremoz, e quando falamos em relevos, temos que separar dois tipos de relevos de forma óbvia. O relevo da Serra d'Ossa, que vemos aqui na foto da direita no horizonte, com o Alto Sanjens e depois mais aqui à direita desta foto, o ponto onde fica localizado o Castelo de Évora-Monte, que é um relevo que se diferencia de forma clara do relevo de onde a foto foi tirada, que é o relevo onde está implantada a cidade medieval de Estremoz, que é um relevo de dureza diferente das rochas, ou seja, no fundo há uma dureza diferente das rochas desse relevo com o encaixante, que é essencialmente de mármores e xistos, que são mais facilmente erudíveis e, como tal, eu vou ficar com um relevo de uma rocha mais resistente que acaba por resistir mais à erosão do que as que estão à volta e que nos dão a colina do Castelo de Estremoz. Diferente história tem a Serra d'Ossa, que os trabalhos desde os anos 80, que os trabalhos têm apontado para que seja um relevo tectónico, isto é, um relevo associado à atuação de uma falha que limita o bordo norte da serra, que é a vista que estamos a ver aqui, o bordo norte desta serra, e que fará levantar a serra algures nos tempos recentes. E quando eu estou a falar dos tempos recentes, obviamente estamos a falar dos últimos, da última dezena de milhões de anos, porque vocês já viram que há coisas que estamos a contar, histórias que estamos a contar que têm para lá das centenas de milhões, por isso qualquer coisa com 5 ou 6 milhões de anos é sempre uma coisa muito recente na vida dos geólogos. E, de alguma forma, a Serra d'Ossa é claramente um elemento de relevo que se diferencia da restante zona mais aplanada, e aqui está o relevo onde fica localizado o Castelo de Estremoz, um pequeno relevo de dureza semelhante àquele que aparece também aqui na região de Elvas, mas onde não é tão óbvia a ligação ou o enquadramento paisagístico, e por isso este relevo que está aqui é, de alguma forma, diferenciável e, como tal, valorizável do ponto de vista do património geológico. Já agora, só fazer aqui uma resenha. Grande parte destes pontos, estes pontos que estão aqui, estes 8 pontos que aqui estão assinalados, são um conjunto de pontos de interesse geomorfológico resultantes do trabalho de uma tese orientada por mim e por um colega da Universidade do Minho, Diamantino Pereira, e que, no fundo, tenta descrever estes locais e a importância destes 8 locais de interesse geomorfológico. Não vou falar deles todos, obviamente, falei da Serra da Pena, que está ali, falo aqui também da região de Estremoz, do Castelo e a vista para a Serra d'Ossa, ou falo também do Pego do Sino, que é este ponto número 6 que aqui está, mas podia falar também do grau geomorfológico de Jerumanha, ou podia falar também do Alto São Bento, em Évora, que vou falar, ou de Arraiolos, nomeadamente os relevos
da, da Aldeia da Serra, que são estes relevos que aqui estão localizados a norte do ponto 7. Bem, mas quando pensamos no Alentejo, não pensamos em grandes relevos, nem pensamos em grandes cascatas, mas a verdade é que isto não é verdade. Temos aqui um exemplo de um local de beleza excepcional no Alentejo, nomeadamente na região de transição do Concelho de Montemor para a região de Alcácer do Sal, em que temos uma queda d'água com 35, 40 metros de altitude. Eu não sei se conseguem ver, a cascata corre por aqui, depois corre aqui e vem desaguar aqui nesta zona. Estamos a falar aqui de árvores, sobreiros, que têm grandes dimensões, ou seja, estamos a falar de uma queda de água com 25, 30 metros de altura, no meio do Alentejo, num local completamente desconhecido. Esta cascata é conhecida como Ocaiágua, exatamente pelas suas características morfológicas. Depois, outros sítios mais conhecidos e com ligação óbvia ao património cultural local, nomeadamente aqui as Grutas de Coral, que no fundo são um dos dois locais que estão identificados como geossítios no Alentejo, ligado aos processos de calcificação. E, no fundo, esta gruta que está aqui, o que temos são mármores que são onde a água vai esculpindo verdadeiras grutas no interior dos mármores, grutas essas que depois tiveram ocupação humana e que serviram de abrigo às primeiras comunidades. Ou seja, de alguma forma, há tal ligação entre a geologia e o património cultural existente no território. Depois, quando nós falamos na tal evolução desta zona, que é a zona da Ossa Morena, falamos em formações de cadeias de montanhas, e quando falamos de formação de cadeia de montanhas, não podemos falar disso sem a gênese de um conjunto de estruturas geológicas que nos permitam perceber e entender a formação dessa cadeia de montanhas. E o que temos aqui é uma dessas estruturas, que é a dobra deitada de Monsaraz, muito próximo do castelo de Monsaraz. E o que vemos, reparem na escala, isto é um martelo com 35, 40 centímetros, e o que vemos aqui é uma dobra métrica, okay, em que se vê perfeitamente bem os níveis de laminações dobradas com a dobra deitada e que nos permite, de alguma forma, perceber e contar um bocadinho a história da tal cadeia de montanhas que se formou há qualquer coisa como 300 milhões de anos, quando se forma o supercontinente, a Pangeia, e onde Portugal estaria, aquilo que nós chamamos hoje de Portugal, estaria no meio dessa cadeia de montanhas que existiu há 300 milhões de anos. Bem, mas como vos falei, aquilo que nós olhamos é muito mais do que apenas as rochas, e podemos olhar e ver na região de Odivelas, na verdade, aquilo ainda fica dentro da região de Alvito, mas fica na transição entre o Concelho de Alvito e o Concelho de Ferreira do Alentejo, uns calcários muito próprios, com idade em torno dos 400 milhões de anos, onde se conseguem observar fósseis de crinoides, que são seres que ainda hoje existem, caso deste que está aqui, fósseis de crinoides e de outros seres vivos também, mas principalmente crinoides, que nos mostram a presença de verdadeiros edifícios recifais, semelhantes àqueles que nós vemos nos mares tropicais de hoje, mas que em Portugal existiram há qualquer coisa como 400 milhões de anos. E, associado a eles, há rochas vulcânicas, tipo, com grandes piroclastos, e que nos permitem, de alguma forma, fazer a história da associação entre estes vulcões e estes calcários recifais. E se alguns de vocês estão a achar estranho falarmos de vulcões em pleno Alentejo, mais estranho vão achar quando eu vos disser que até há vulcões subaquáticos, nomeadamente isto que aqui está, são aquilo que nós chamamos as pilolavas de São Cristóvão, da Ribeira de São Cristóvão, e o que nós estamos a ver aqui são grandes lavas em almofada. Isto é uma almofada, aqui está uma outra almofada, outra, e para terem noção da dimensão, aquilo é um martelo,
ok? Então são grandes, as lavas em almofadas são estruturas vulcânicas tipicamente formadas em ambiente aquático, submarino, tipicamente, associada a vulcanismo. E em plena Ribeira de São Cristóvão, claramente que não foi por causa da água da Ribeira de São Cristóvão, mas sim por causa de um oceano que já não existe cá, que deu origem a estas grandes lavas em almofada existentes neste território. E associado a isto, podemos encontrar também evidências de uma sedimentação que era complexa, numa bacia instável e que dá origem a um conjunto de estruturas como estas, que são grandes slumps, ou seja, que são, no fundo, grandes torrentes de lama que caem talude abaixo e que dão origem a estruturas sedimentares como estas que aqui estão, e onde esta instabilidade provocava também a presença pontual de seres vivos que eram predatórios e que, assim que chegava este material com oxigenação, ocupavam o substrato e alimentavam-se dos restos de seres vivos existentes nesse material sedimentar e que davam origem a estas pistas que estão aqui presentes e que se veem perfeitamente bem nestes afloramentos em Corte Pereira, na região de Alcácer do Sal. Bem, e se tínhamos vulcões à superfície, em profundidade tínhamos magmas que arrefeciam, e isso vai dar origem a um conjunto de património associado a rochas graníticas, quer na região do Alto São Bento, que tem estatuto de conservação local, mas também nos granitóides da região de Évora, tal e qual como ali era, onde se conseguem ver umas rochas muito particulares, graníticas muito particulares, cheias de encraves, muitas vezes chamados até o granito dálmata, pela presença de enxames de encraves, como aqui vemos. E estas rochas graníticas muitas vezes dão também verdadeiras obras de arte devido aos processos erosivos, e aqui temos uma geoforma granítica em São Bartolomeu do Outeiro, na verdade em Torre Coelheiros, mas é chamado granito de São Bartolomeu do Outeiro, e esta forma de erosão muito particular deste granito, o que nos parece a nós ser indicativo da possibilidade de valorização. E os granitos, na verdade, são rochas que resultam da fusão da crosta, cristalização desses magmas, e temos evidência desse processo de fusão também na região de Monte Moro Novo, na Ribeira de Almansor, onde é possível ver um conjunto de evidências de fusão das rochas que deram origem a estes granitos todos que acabei de falar, ou seja, o granito de Évora, grosso modo, os granitos do maciço de Évora. E há até já quem tenha proposto pequenos percursos de geodiversidade neste território, entre Évora e Montemor, incluindo o património do Alto São Bento ou o património da Ribeira de Alcáçovas, desculpem, da Ribeira de Almansor, e até a zona de Santiago de Escoral, com as grutas do Escoral, ou o Cromlech de Almendros, ligando a tal geodiversidade com a diversidade do património cultural. Bem, falar de geodiversidade do Alentejo também não era possível sem falar dos mármores de Estremoz. E porquê é que eu digo isto? Bem, porque há um conjunto de rochas património mundial e os mármores de Estremoz estão desde o primeiro momento na lista dessas rochas património mundial, e grande parte dessa atribuição deve-se a todo o conteúdo histórico destes mármores, que são explorados pelo menos desde a época romana, aqui algumas evidências de exploração da época romana aqui e aqui, no mesmo local, okay? Conseguem ver estes socalcos, e estes socalcos são socalcos, na verdade, resultantes da extração do mármore em época romana, e aqui tem um conjunto de marcas de extração da época romana destes mármores, mas que levaram estes mármores a serem espalhados durante a época romana, um pouco por toda a Península Ibérica e passando até os territórios da Espanha, da Lusitânia, indo até ao território do Norte de África. Pelo menos até agora ainda não foi identificada a presença destes mármores em territórios imperiais na região italiana ou até
na região da Turquia e da Grécia. Mas, de qualquer forma, há uma dispersão colocando estes mármores um pouco por todo o país, mas estes não são os únicos mármores do Alentejo e há também outros mármores que importam enfatizar. Quando pensamos em mármores, temos que sempre perceber que estes mármores dão origem a um conjunto de património construído, não apenas da época romana, mas que desde o século XIII para cá tem um conjunto de património edificado, construído, associado, e sempre, quando olhamos para estes locais, temos que imaginar também a própria história daqueles que trabalharam a pedra, e aqui temos algumas marcas de canteiro deixadas em silharia em alguns dos monumentos do século XIII, XIV da região de Estremoz. Como eu estava a dizer, não são os únicos mármores da região, podia-vos falar também dos mármores de Viana do Alentejo, mas opto por falar aqui de um outro mármore, o mármore da região de Trigache, pelas suas características estéticas únicas. No fundo, é um mármore muito grosseiro, com características muito próprias, e que tem uma textura quase em escama de peixe. Quando eu olho para estas rochas, parecem que eu tenho aqui um conjunto de escamas de peixe, até o prateado das escamas do peixe muitas vezes fazem lembrar estes mármores. Tem também em si um património histórico associado e também eles são explorados, pelo menos desde a época romana. Vamos agora falar um bocadinho só sobre o património mineiro, que é já no fim de tudo, em que tenho, no fundo, aqui a mina, a zona da mina de Preguiça. No fundo, isto são um conjunto de cabeços associados a um processo de carcificação. Também esta zona já com identificação de geossítio nas plataformas existentes. Mas podemos falar também da mina do Genociço, uma antiga mina de cobre, onde é possível ainda ver um conjunto de materiais resultantes desta exploração, que pode vir pelo menos desde a época do Calcolítico, ou seja, desde a idade do cobre. A mina da Mostardeira, a primeira mina desta região da zona da Ossa Morena, uma mina que explorava também ela cobre, a zona do Filão, e que ainda tem um conjunto de património edificado associado e que importa valorizar. Mas também minas de outros materiais não metálicos, como seja a mina do Arado Castanheira, em Santana, Portel, onde se explorava asbesto, que todos nós hoje conhecemos não pelos melhores motivos, uma vez que há um conjunto de telhados e de isolamentos que eram feitos com este material e que hoje em dia sabemos que provocam risco de doenças respiratórias e até cancro no pulmão. No fundo, isto é uma antiga mina de amianto, uma das poucas minas de amianto do país e que fica localizado na região de Portel. Ou a região, a mina de Miguel Vacas, uma mina de cobre da região do Alandroal, Vila Viçosa, e que tem uma particularidade, que é a presença de minerais de liepnite, mineral esse que está descrito em 3, 4 sítios no mundo, um deles aqui em Miguel Vacas, em Portugal. É óbvio, quando pensamos nisto, não nos podemos esquecer da ligação desta geodiversidade do território com a geodiversidade cultural, não é? Desde a parte edificada à parte das primeiras ocupações humanas, até à parte do património imaterial, do cante, mas obviamente também ao património gastronómico e do convívio, o património humano que o Alentejo tem de tão peculiar e particular. Esta geodiversidade pode ser aplicada de várias formas, desde os tais grandes percursos a fazer no território, mas também ser mostrada através de roteiros de geologia urbana, caso o roteiro já feito e já experimentado aqui na região de Évora, ou de pequenos percursos de um dia, que aqui foi promovido pelo município de Portel, para mostrar um pouco da geodiversidade do seu concelho à população local. Por fim, o desafio. Ou seja, há, como puderam ver, um conjunto de património associado ao território alentejano que não está inventariado nem catalogado de forma correta, que tem uma caracterização que, embora exista, não está
desta forma, inventariada, catalogada e devidamente caracterizada, e que tem relevância muitas vezes supralocal e que chega a ter relevância nacional ou mesmo internacional. E o que é importante é inventariar, catalogar, perceber qual é a sua relevância, atribuir-lhe o regime de proteção devido através da identificação dos geossítios e valorizar este património geológico existente. E esta valorização deve ser uma valorização, obviamente, integrada no território, promovendo o correto ordenamento do território, a proteção daquilo que são os monumentos naturais, ou os geossítios, o património geológico, promovendo desta forma um turismo sustentável e integrado, tendo em conta estes 3 vértices que aqui colocamos: a geodiversidade do território, a biodiversidade do território e também o património cultural. E este desafio do levantamento, é óbvio, é feito ao ICNF, mas também à CCDR Alentejo, ao Turismo do Alentejo e, desde logo, desde logo deixar claro que a Universidade de Évora, como já tem sido feito, está disposta a colaborar junto dos municípios e das CIMES para que se possa fazer esta proposta de valorização, inventariação, caracterização e valorização do território, tendo por base a geodiversidade. E penso que é tudo. Alguma questão? Estou para vos ouvir agora. Muito obrigada, Noela. Agora vamos deixar, já temos aqui uma mão levantada, só um momentinho, vamos só permitir que liguem os micros. E peço desculpa se me estiquei um bocadinho. Acho que acima de tudo despertou aqui o interesse e a curiosidade em conhecermos melhor aquilo que deu aqui a conhecer. Portanto, então, só um momentinho. Jorge Polivalente, se quiser ligar o micro e a câmara. Sim, senhor. Estão-me a ouvir? Sim. Boa tarde a todos. Obrigado por esta sessão tão interessante. Eu tinha aqui, portanto, um pedido e uma informação. O pedido é que o professor pudesse vir a fazer, portanto, uma apresentação idêntica a esta, mas de Beja para Sul, apanhando aqui a zona de Mértola, que é onde eu vivo, e portanto, toda esta faixa de Piritosa Ibérica portanto, e as outras zonas adjacentes importantes. A informação, que é um pouco respondendo ao desafio que nos lançou, é para lhe dizer que em Mértola, portanto, está a ser montado um clube de ciência viva que escolheu como patrono o professor Tomás Oliveira. Portanto, é um projeto que está a ser feito pela escola secundária em conjunto com o ICNF e outros parceiros locais e portanto, que de certa maneira vai responder parcialmente, obviamente, ao desafio que lançou de inventariação. Finalmente, queria só deixar aqui uma questão, que é a ligação desta identificação deste património e as revisões dos PDMs. Até que ponto é que as câmaras municipais estão a integrar esta informação nas revisões dos PDMs e a delimitar estes locais e, portanto, nos regulamentos terem também algumas linhas que permitam a proteção e, sobretudo, também a valorização destas áreas. Muito obrigado. Alexandra, responde a esta já? Sim. Pronto. Jorge, perguntas bastante pertinentes. Primeiro, em relação ao desafio de Beja para Sul, eu até lhe posso dar uns toques em alguns sítios, embora não seja o sítio que eu tenho trabalhado mais, mas posso lhe garantir que há vários colegas que têm feito esse trabalho de forma regular, nomeadamente do LNEG, do Polo de Aljustrel, que têm trabalhado muito, inclusive junto da Câmara de Mértola e de Serpa,
no conhecimento desses locais de interesse geológico da região de Mértola, Serpa, ou seja, no fundo ao longo de Guadiana, e a minha área onde eu trabalhei um bocadinho mais na região de Beja para Sul foi mesmo na costa, na região de Odmira, onde, por exemplo, e coloco-lhe a questão que estava aqui a colocar, onde, por exemplo, o município de Odmira fez uma revisão do PDM contemplando os sítios de interesse geológico que levantou. Ou seja, no fundo, pediu para que colegas fossem identificar, coisa que devia ser feita também por outros municípios, para que esse património geológico pudesse ser, de alguma forma, protegido e, obviamente, valorizado. Não é? Porque lá está a tal visão integrada do património natural e cultural que nos permitiria fazer um turismo mais sustentável, respeitando os valores pela natureza e, ao mesmo tempo, permitindo o desenvolvimento do território. Em relação ao Mértola, o professor Tomás acho que é um excelente patrono, não é? Em relação aos clubes, e eu acho que é também por aí que parte um pouco a preservação da natureza, essa ligação às escolas e essa noção de que o património natural é uma coisa mais abrangente que apenas o património biológico, ou seja, que a biodiversidade, e essa ligação sempre possível entre a biodiversidade, geodiversidade e património cultural deve ser fomentada, e parabéns pelo Clube Ciência Viva na escola, eu acho que sim. Mértola é um dos municípios que há vários anos tem pensado, junto com Moura e Serpa, na possibilidade de haver uma espécie de geoparque de Guadiana, não é? Ou seja, é um dos municípios que tem que reconhece a importância disto, do património geológico, que tem sítios protegidos do ponto de vista do património geológico e reconhecidos a nível nacional e internacional, como é, por exemplo, o Pulo de Lobo ou mesmo a mina de São Domingos, que apesar de todo o problema ambiental que dali resulta, tem um património histórico e cultural associado e que importa valorizar, principalmente para que não se cometam erros semelhantes, porque só valoriza, só conhece, só preserva, só preserva quem conhece. Muito obrigado pelas questões, Jorge. Já agora, gostava só de acrescentar uma informação para as pessoas que se interessam por este património. Eu estive por trás desses projetos, juntamente com o João Matos, que são os Jardins Geológicos da Mina de São Domingos e do Jardim Público de Beja. Exatamente. Obrigada, Jorge. Paula, do agrupamento de escolas do Ourique, consegue ligar o micro e a câmara? Não, mas a Paula colocou aqui. A Paula, deixa-me ver aqui, ela colocou aqui um comentário. Portanto, sou do Ourique e gostava de conhecer quais os passos para defender uma antiga pedreira que existe em Ourique, Pedreira dos Cesteiros, que está a ser utilizada para lançar lixo das obras, incluindo telhas que parecem ser semelhantes às que costumam ter amianto, além de muitos pneus, etc. Esta pedreira tem uma lagoa que foi reduzindo, mas que deve estar ligada aos aquíferos subterrâneos. Noel. O que é que pode fazer? Primeiro que tudo, aquilo que deve fazer de forma imediata é contactar de forma imediata o município e a junta de freguesia para que esse problema, não é? que desde logo é um problema de lixo, de entulho, seja resolvido e de alguma forma é com eles que deve tentar procurar a preservação e valorização desse espaço, seja para espaço de lazer, seja para espaço de divulgação daquilo que é qual foi aquela atividade, não é? Pronto, obviamente que os municípios estão sempre constrangidos, isto é sempre um problema, a resposta vai ser óbvia. Outra das coisas que pode tentar fazer é procurar alguém que consiga, ou junto a si, ou junto à escola, promova ações de valorização daquele espaço,
e que, de alguma forma, a partir dessa mobilização, consigamos, no fundo, começar a valorizar e a colocar, eu vou colocar aqui aspas no que eu vou dizer, em sentido, não é? Quem faz, no fundo, crimes ambientais desse estilo, que é despejar entulho onde não deve de ser despejado, e isso, infelizmente, é uma coisa que acontece um pouco por todo o país. Há sítios que eu tenho numa primeira referenciação do trabalho que andamos aqui a fazer nesta zona. É óbvio que não sou só eu, há uma equipa, há sempre muita gente a trabalhar, uns que trabalham numa área, outros noutra, e lembro-me da primeira vez que fui ver umas caleiras na região das Galveias, em Ponte Sor, umas antigas caleiras existentes ali na região das Galveias, e o que vemos é pessoas que fizeram 10 km para despejar frigoríficos e fogões dentro de uma caleira, quando tão mais fácil era deixar aquilo à beira da estrada para que se recolhesse. Mas fizeram questão de fazerem 10 km para ir deixar frigoríficos e fogões e colchões e camas dentro de uma caleira, não é? Ou seja, isto é uma perspectiva que nós precisamos de mudar, e precisamos de mudar alertando desde logo para a importância destes sítios, para que não se estrague estes sítios que são, de alguma forma, um património que também é um património não só geológico, mas principalmente cultural e social. E acho que é isto que deve fazer, dirigir-se à Câmara e procurar valorizar o espaço, de alguma forma, através da escola, com outras entidades locais, municípios, universidades, politécnico, o que achar possa ser pertinente. Temos aqui outra pergunta escrita do Luís. Num local onde se suspeita de ocupação humana prévia, atualmente desconhecida, como se poderá avaliar a sua importância para futuras investigações? Eu aí acho que devo falar com os colegas da arqueologia, porque não é bem a minha área. Mas, de alguma forma, mais uma vez, se suspeita, o ideal é, no caso da geologia, tipicamente os municípios não têm gabinete de geologia, mas têm um gabinete de arqueologia. E, como tal, a primeira coisa que lhe peço é, vá ter com o seu município, fale com o gabinete de arqueologia, e se não houver resposta, vá ter com a universidade e fale com os colegas das universidades, para que pelo menos possam fazer uma primeira averiguação se existe ou não existe esse potencial, e a partir daí tentar de alguma forma catalogar o sítio, porque a partir do momento, no caso da arqueologia, a coisa está muito bem, muito mais constrangida, que é a partir do momento em que há uma identificação, o sítio está identificado e está protegido logo à partida, até provas do contrário. No caso da geologia é totalmente ao contrário, não há proteção até provas do contrário. No caso da arqueologia, a partir do momento em que há uma identificação, haverá tipicamente uma proteção por lei desses locais. Muito obrigada. Jorge, entretanto, levantou outra vez a mão, não sei se quererá Sim, colocar... era só para acrescentar uma informação relativamente à intervenção do Eurico. É que, portanto, a competência para intervir nestes casos é da fiscalização da CCDR Alentejo, e, portanto, a Paula do Eurico deverá fazer uma denúncia para a CCDR, porque até pode acontecer que esteja autorizada a deposição de terras e pedras para o enchimento da antiga pedreira, mas obviamente nunca poderão estar autorizados nem pneus, nem telhas, sobretudo se estiverem amianto. Obrigada, Jorge, aqui por essa informação. Eu relembro que, portanto, vamos deixar e vamos enviar a todos, para além da gravação do acesso aqui a este webinar, para futuras visualizações, vamos enviar aqui o endereço de e-mail do Noel. Portanto, algumas questões que querão depois, posteriormente, colocar, também poderão fazer dessa forma. Portanto, pelos documentários que temos, alguns dos comentários que temos aqui dos nossos participantes aqui nesta sessão, portanto, o Noel não se estendeu de forma nenhuma com a sua apresentação, que foi também extremamente interessante e que nos deixou aqui
umas pequeninas indicações aqui de alguns dos locais a visitar e de interesse geológico no Alentejo. Eu acho que ficámos todos muito mais informados e muito mais curiosos em efetivamente conhecer estes locais e em perceber que efetivamente há aqui um trabalho a fazer e que as entidades têm aqui um caminho a percorrer e que todos nós, portanto, conhecemos, assim ficaremos a conhecer um bocadinho melhor do que é que efetivamente em termos geológicos existe no nosso território, e como o Noel diz, só conseguimos preservar aquilo que efetivamente conhecemos, e aqui na área geológica ainda temos aqui um caminho a percorrer, portanto, quero agradecer. Longo caminho a percorrer. Um longo caminho a percorrer. O Noel, melhor que eu, completou de forma pertinente. Noel, quero agradecer muito a sua participação e disponibilidade em participar neste webinar e em deixar-nos aqui estes contributos muito interessantes aqui para o Alentejo, e para todos aqueles que assistiram, que, como nós já conversámos, não são só do Alentejo, são de todo o país, e que desperta aqui um interesse muito, muito alargado, e muito obrigada mais uma vez. Obrigado eu pelo convite e sempre disponível para aquilo que considerarem necessário. Obrigada, Noel. Agradecer a participação de todos e informar-vos que no próximo mês de novembro, portanto, o nosso webinar vai ser dedicado à proteção do sobreiro e da azinheira, e serão desenvolvidas temáticas de boas práticas na execução das podas e da plataforma do Rubus. E que teremos os nossos colegas como oradores, a Fernanda Rodrigues, o Guilherme Santos e a Fátima Costa. De qualquer das formas, deixamos-vos aqui também o link para inscrição, que poderão fazê-lo já, e agradecer mais uma vez ao Noel pela participação e a participação de todos aqueles que aqui estiveram presentes. Muito obrigada. Uma boa tarde. Muito obrigado e até breve. Boa tarde. Boa tarde, Noel.